Olá, boa noite. Bom estar com vocês novamente aqui nessa conexão que a gente tem no Instagram e também lá no YouTube, para aqueles que vão assistir depois que essa live terminar em algum momento. Eu quero abrir essa live para apresentar o tema para vocês. A gente vai falar hoje da carta de Tiago. Mas antes de tudo, vamos fazer aquele momento de convidar as pessoas para assistir a live, compartilhar esse vídeo com nossos amigos aqui no Instagram. Estou enviando aqui o link para que as pessoas possam chegar, né? Quem sabe alguns possam interagir aqui ao vivo. O objetivo da live é esse, que haja uma interação, ainda que a gente saiba que muita gente é alcançada depois, a grande maioria, né, assiste esse conteúdo depois em outro horário. Mas eu estou enviando aqui os contatos do meu Instagram. Pedir para você que está chegando, meu boa noite e meu pedido aí é que você compartilhe com os seus contatos. Amém? Deixa o Instagram fazer a chamada aí. Só clicar no aviãozinho à sua direita e você envia aí para os seus amigos, para os seus contatos. Vamos orar para a gente dar início aqui ao nosso momento? Boa noite, Gabriel. Bem-vindo aqui à nossa live. Vamos iniciar. Amém? Quero exaltar o teu nome, Deus, nessa noite. Eu quero te pedir que o Senhor abençoe cada pessoa que estiver se conectando nessa transmissão, que de alguma forma as palavras que eles vão ouvir possam ser alimento para a vida espiritual deles, que eles possam encontrar conforto, consolo, a fé que eles precisam em Ti. Pai, que pessoas possam tomar decisões práticas, espirituais, de renúncia, de desligamento, de mudanças que precisam acontecer, decisões que precisam vir do céu para a vida delas. Eu peço que uma mudança de caminhos aconteça. Pai, que aqueles que estão fracos, que estão frágeis, possam ser fortalecidos, que eles não venham esmorecer diante das provações, diante das fornalhas da vida, das situações angustiantes que nós passamos. Se alguém tem dúvida, que possa ser fortalecido nessa transmissão. Eu oro por aqueles que vão assistir ao vivo, mas eu oro também por aqueles que vão receber esse conteúdo. Eu oro pelos meus amigos que vão ver, mas eu também oro por desconhecidos que vão receber esse material. E ainda que seja num futuro, eles vão poder se alimentar da palavra que foi ministrada aqui. Eu te peço, Pai, forma o meu coração também nas coisas que eu vou ouvir, que vão sair da minha própria boca, que eu possa ser lapidado também, transformado pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Eu convidar você então a pegar a sua Bíblia e seu caderno, seu material de anotações, e a gente vai estar aqui começando a compartilhar sobre esse tema. Eu vou deixar escrito aqui, fixar um comentário. Estou aqui em São José dos Campos, já há quase um ano, trabalhando em Aparecida, no Vale do Paraíba, e dando essas aulas aqui bíblicas nas segundas-feiras. É um chamado de Deus. Eu não me preocupo simplesmente em fazer qualquer coisa, né? Eu quero completar, eu quero fazer, ser fiel àquilo que Ele confiou para que eu faça. Então estou aqui seguindo aquilo que eu comecei a fazer desde a pandemia, lives falando da Bíblia, livro por livro. E hoje a gente vai falar da carta de Tiago, tá bom? Jornada Bíblica, carta de Tiago. Explicando aí para quem está chegando, de repente você está assistindo pela primeira vez ou tomando contato, né, com o que eu estou fazendo, né, nessas lives, nesse conteúdo. Desde algum tempo, semanalmente, eu tenho procurado falar de um livro da Bíblia. E a gente já está chegando no finalzinho do Novo Testamento. Então, lá no meu Instagram tem alguns, mas não tem todos. Mas no canal Felipe Mouta, no YouTube, tem uma playlist com todos os livros, do Gênesis até aqui, até Hebreus, que foi o livro da semana passada. Então, a minha intenção aqui
é que não que a gente leia o livro todo ou substituir a leitura que a própria pessoa tem que fazer, mas a gente dá aqui umas chaves de leitura, umas ferramentas que auxiliam, ajudam as pessoas a fazer a leitura. Então, e para mim mesmo, né, tem sido assim uma experiência grande de recomeço, de revisitar fundamentos. Então, vamos nessa. Como eu falei, anota, estuda, busca compreender aquilo que Deus tem para você nessa carta. E na próxima semana, no final, eu vou repetir isso, tá? Hoje é dia 1º de dezembro, já começamos aí o primeiro mês do ano. Semana que vem, dia 8, a gente vai fazer junto a primeira e segunda carta de Pedro, tá? Primeira e segunda Pedro, vai se preparando aí que já é o final do Novo Testamento, tá? Boa noite para quem está chegando aí. E no dia 15 de dezembro a gente vai fazer as 3 cartas, primeira, segunda e terceira João, tá? Então hoje Tiago, semana que vem primeira e segunda Pedro, são cartas curtinhas, dá para fazer numa live só. E no dia 15, então, a primeira, segunda e terceira João, né? Depois, no dia 22 de dezembro, aí já nas vésperas do fechamento do ano, a gente vai fazer Judas e Apocalipse, tá bom? A gente termina até 22 de dezembro. Acho que não vou usar a segunda-feira 29 de dezembro, porque a não ser que eu precise dividir conteúdo, né? Já aconteceu de eu começar a live e ver que precisava fazer parte 1, parte 2, mas acho que hoje a gente consegue fazer numa live só. Então, eu não tenho pressa, a gente vai liberando o conteúdo. Às vezes tem algo que eu sinto que é o mais importante que Deus está repartindo com a gente naquele dia, e às vezes é naquilo que eu quero ficar. Então, hoje eu quero seguir o que eu planejei aqui de ministrar para vocês. O título que a gente colocou no banner de divulgação dessa live é Tiago, a fé que se vê. Então hoje, acompanha comigo o estudo aqui da carta de Tiago. Gente, o texto principal, eu sempre gosto de abrir, tem vários textos importantes que a gente vai ler nessa live, mas eu gosto sempre de abrir, você está com sua Bíblia, acompanha comigo, no texto mais importante, o texto norteador dessa carta. A partir desse texto, toda a compreensão acontece. Tiago 1:22. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Primeira informação, curiosidade e ao mesmo tempo acho que é ferramenta útil para... Eu não gosto de dar informação só o título de curiosidade, mas informação que ajuda você a ler. Tiago é considerado o livro de Provérbios, correspondente a Provérbios no Novo Testamento. O que foi Salomão lá no livro de Provérbios no Antigo, a gente consegue ver muita aplicação disso na epístola de Tiago. Por quê? É uma epístola muito prática, que apela para a sabedoria. Um assunto recorrente nessa epístola é a sabedoria. E qual é a forma, né? A gente chama de estilo sapiensal, né? No Antigo Testamento a gente tem o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes como livros sapiensais, livros de sabedoria. Não é um livro doutrinário, como a gente tem a carta aos Romanos, a carta aos Gálatas, onde Paulo ali vai discorrer sobre teologia, Efésios, né? Doutrina da igreja. Aqui é muito prático, ele apela para a ética, para a moral. Ele vai falar sobre domínio da língua, sobre praticar a justiça e a misericórdia, sobre na igreja você não receber a pessoa com acepção de pessoas, não receber quem é mais desfavorecido financeiramente de forma diferente de como você recebe um rico quando entra na igreja. Ele fala claramente sobre as reuniões da assembleia da igreja, como você deve tratar de forma igual as pessoas poderosas e importantes na terra e as pessoas que não têm, né? Então, é um livro que fala sobre justiça, sobre domínio da língua, sobre fé prática. Por isso que o título da live é Fé que se vê, né? É um livro que vai ser, então, um livro sapiensal, um livro de sabedoria, um livro de ética, um livro... e aí ele vai usar o tempo inteiro, aí a dica para você ler, ele vai usar o tempo inteiro de recursos de palavras opostas, né? A gente pode falar que são antíteses, né? Em língua portuguesa a figura de linguagem é essa.
Boa noite, Luciana. Bom ter você com a gente aqui. Antítese é uma figura de linguagem onde um poeta, um escritor, usa palavras opostas, tá? Então, por exemplo, quando ele fala assim, sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, ele está opondo dois tipos de pessoa. Aquele que pratica e aquele que só ouve. Né? Interessante essa forma de ensinar. Porque Provérbios no Antigo Testamento é exatamente assim. É um livro que vai fazer oposição entre o preguiçoso e aquele que trabalha diligentemente, entre o justo e o injusto, entre o sábio, né, e o insensato. O livro de Provérbios faz essas oposições. Então Tiago vai nessa mesma toada. Tiago é muito parecido com o ensino de Jesus. Você vai perceber que Jesus também ensina de uma forma prática, cobrando das pessoas uma mudança de comportamento. Ele não está discutindo doutrina profunda. Ele está pedindo que as pessoas vivam aquilo que é verdadeiro. No Tiago 1,27, ele vai falar o seguinte. Aliás, no 26, olha como é que ele apela para a prática. Tiago 1,26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Então vamos discutir religião aqui? Vamos. Mas se você não refreia sua língua, então você está se enganando. Sua espiritualidade não tem valor real nenhum. Forte isso, né? 27. A religião que o nosso Pai aceita como sincera e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e, especialmente, não se deixar corromper pelas filosofias mundanas, ou, em outras versões, manter-se incontaminado do mundo. Então Deus espera a santidade, Deus espera que você não se misture com o mundo, certo? Mas Ele também espera que você não negligencie, que você cuide do órfão e da viúva, do pobre, né? Do desamparado. Que coisa, né? Essa é a religião. Então, Tiago apela muito para a prática. Muito para a prática. E, por ele apelar tanto para a questão das boas obras, da prática cristã, da ética cristã, o Lutero, que foi aquele, né, que foi responsável pela reforma da igreja, aquele que afirmava categoricamente os ensinos de Paulo de que a salvação é pela fé e não é por obras, não é pelo que você faça que você vai merecer a salvação. Então a teologia de Lutero era muito enfática nisso. Lutero chegou a fazer um comentário sobre a carta de Tiago como uma epístola de palha, ou seja, palha é aquilo que é leve, que o vento leva, que pode pegar fogo, né? Mas Lutero, anos depois, ele vai rever esse comentário e ressignificar, porque na verdade o ensino de Tiago ele não se opõe ao ensino de Paulo. A gente vai se aprofundar aqui, a gente vai ver. São contextos diferentes. Mas como ele apelava muito para falar de obras, algumas pessoas queriam colocar como um ensino oposto ao ensino de Paulo. Mas a gente já vai ver que essa confusão não tem justificativa. Para você que está chegando agora, a gente está na carta de Tiago, tá? Já vamos desfazer aqui a primeira dúvida que as pessoas têm. Quem é esse Tiago? Né? Quem é esse autor? Como eu falei, o ensino dele é muito parecido com o ensino de Jesus. Quando ele fala de ser ouvinte da palavra, ser praticante da palavra e não somente ouvinte, lembra muito aquele ensino de Jesus da casa construída sobre a rocha, da casa construída sobre a areia, que quem constrói sobre a areia é quem ouve e não pratica. Né? Quem ouve e não pratica é como aquela semente que é lançada, né, que cai à beira do caminho. Lembra muito o ensino de Jesus, né? Então, Tiago tem uma forte influência de Jesus. Tiago é um dos irmãos mais jovens de Jesus, tá? Esse Tiago aqui não é o apóstolo Tiago, tá? Aqueles 12 primeiros apóstolos que Jesus escolheu, o Tiago que Jesus escolheu morre no início do livro de Atos. Se você ler lá, acho que no capítulo 6, já conta sobre a execução de Tiago. Então aquele Tiago apóstolo morre logo no começo da igreja, não tem muito para frente, né? Muito registro do que ele realizou depois da morte de Jesus. A igreja começa e logo no início da igreja, Pedro é preso, a igreja faz incessante oração e Pedro sai da cadeia. Mas Tiago é executado, tá? Logo dos cabeças da igreja no começo. E esse Tiago aqui, ele não acreditava, não seguia Jesus no começo.
né? A mãe e os irmãos de Jesus, no início até, mandaram buscar Jesus de volta para casa, porque não estavam entendendo aquele tempo, né? O que Jesus estava fazendo, e não eram seguidores de Jesus naquele início. Mas logo após a morte e a ressurreição de Jesus, diz que as mulheres, Maria, seus irmãos, estavam reunidos junto com a igreja. Em 1 Coríntios 15, 7, Paulo vai falar que quando Jesus aparece depois de ressurreto, ele aparece para algumas pessoas. E aí ele aparece para Tiago, né? Já é uma menção a esse Tiago aqui. Depois Jesus aparece para 500 pessoas quando ele sobe aos céus. É assim que Paulo relata, acho que em 1 Coríntios. Ele faz esse relato sobre Tiago. Então esse Tiago não é o Tiago apóstolo, tá? Dos 12. Esse Tiago é o Tiago, irmão do Senhor Jesus. Por isso essa familiaridade aí com o ensino de Jesus. Esse é possivelmente uma das primeiras cartas escritas no Novo Testamento. Deve ter sido uma carta recente ali aos fatos depois da ressurreição de Cristo no início da igreja. E ela é escrita para judeus, tá? Judeus dispersos. Eles chamam de as 12 tribos da diáspora. A gente acredita que depois da morte de Estevão, em Atos capítulo 7, os cristãos estavam sendo martirizados, estavam sendo executados. Diz que houve uma grande perseguição, inclusive Saulo estava ali perseguindo a igreja, e aí aquela igreja do começo, judaica, ela se dispersa por muitas cidades. E é possivelmente então essas 12 tribos da diáspora que Tiago vai escrever. Então ele está pedindo, olha, que vocês tenham paciência no meio das perseguições, no meio das tensões, dos conflitos, da tribulação, porque a tribulação ela serve para amadurecer você. A tribulação é a prova da sua fé. Olha o que diz Tiago 1, 12. Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Então ele está incentivando a igreja a permanecer mesmo depois das perseguições. Esse Tiago vai morrer em 62 depois de Cristo, tá? Provavelmente como mártir também. Ele era uma liderança importante lá em Jerusalém. Dos 108 versículos que compõem essa carta, 50 são de verbos no imperativo, ou seja, dando ordem, dizendo como que mandamentos. Faça isso, não faça aquilo. Haja dessa forma, corrija aquilo, mude isso. Por isso que ele é considerado um livro de sabedoria, um livro prático, um livro de ética, um livro comparado ao livro de Provérbios. Olha, isso aqui é o que você deve fazer, esse é o que você não deve fazer, né? Olha que interessante, eu separei para vocês aqui no capítulo 4, quando ele vai falar de sabedoria, capítulo 3. E me lembra muito o estilo de Jesus, o estilo de Salomão, o estilo do livro de Provérbios. Quando ele fala assim, Tiago 3,17. Eu vou ter que ler de antes, eu vou ter que ler do 15. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial, mas é demoníaca. Então, de novo, ele usando aquelas palavras opostas e falando do errado e do certo, do falso e do verdadeiro, como o Provérbios faz, né? O justo e o injusto, o sábio e o insensato. E aqui Tiago já começa a epístola falando da religião verdadeira e a religião falsa. E aqui ele vai falar, sabedoria, tem uma sabedoria que vem do céu, mas tem uma sabedoria que é da terra. Tem uma sabedoria que é celestial, mas tem outra que é demoníaca. Ele faz esses opostos, né? O que você carrega é uma sabedoria celestial ou é uma sabedoria demoníaca? O que você recebeu é uma sabedoria do céu ou é da terra? E aí ele vai explicar de maneira prática o que é a sabedoria demoníaca da terra. É aquela no 3,16, onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitude maléfica. Aí ele vai fazer oposição com a verdadeira sabedoria. Então é uma carta sobre falso e verdadeiro. A sabedoria que vem do alto é antes de tudo. E aí eu quero dizer para você, antes de tudo, antes de falar, antes de postar, antes de tomar uma decisão, pede sabedoria a Deus, a sabedoria que vem do alto. Ela é antes de tudo pura. Suas intenções precisam ser puras. Se as suas motivações, se as suas decisões não são baseadas na pureza,
Sabe, gente que dissimula, gente que mente para conseguir as coisas, gente que não é autêntica, que não é verdadeira naquilo que faz, a gente não vê verdade na pessoa, tá o tempo todo dissimulando. É uma atitude que produz confusão, rivalidade, inveja, sabedoria terrena, sabedoria diabólica. Mas a sabedoria que vem do alto, ela, primeiro de tudo, ela é pura. Ela é repleta de misericórdia, ou seja, é um coração que releva, que perdoa, que não carrega. Sabe? Fizeram com você a sabedoria que vem do alto. Repete para você. A sabedoria que vem do alto, ela é repleta de misericórdia. E ela é repleta de bons frutos. Ela é imparcial. Sabe o que é ser imparcial? Uma pessoa que é parcial é aquela que toma parte de um lado. Numa disputa, você vai julgar, mas aí você está a favor de um lado. Então você está sendo parcial. Ser imparcial é não tomar lado, mas é ter a sabedoria do alto. Eu vou julgar aquilo que é justo, sendo imparcial e sem hipocrisia. A sabedoria que vem do alto é pura, repleta de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Então, essa sabedoria que ele fala que a gente tem que pedir a Deus, né? Tem que pedir a Deus. Pede para Deus dar sabedoria para você, né? A sabedoria que estava em Salomão, a sabedoria que estava em Jesus, esse espírito de sabedoria, né, que está sobre nós, para a gente tomar as decisões certas, para a gente fazer a coisa certa. Vamos ler então um pouco da sabedoria que Deus derramou sobre Tiago, para falar de forma tão prática sobre a verdadeira fé, já que ele fala de coisas falsas e coisas verdadeiras, sobre sabedoria falsa e sabedoria verdadeira, sobre fé verdadeira e fé falsa. Vamos ver. O tema dessa live é fé que se vê. Então, a fé que nós acreditamos não é uma fé que só está dentro de nós. A fé cristã, ela pode ser vista, pode ser verificada. O mundo tem como olhar para você e ver se a sua fé é autêntica. E como que eu posso ver a fé? Se a fé é uma coisa interna, como que eu posso ver a fé de alguém? Você vê a fé através das obras. A fé é demonstrada em atitudes. Certo? E é esse ponto que vai ser falado aqui em Tiago 2. Se você me permitir, viaja comigo aqui para a gente colocar Tiago e Paulo para conversar e ver quem é que estava com a razão. Porque Paulo diz assim, a salvação ela é pela fé, sem as obras. E Tiago vai dizer que é pelas obras que se mostra a fé. Quem estava certo? Quem estava errado? Como que eu faço essas duas verdades se encaixarem? Porque parece que um está literalmente desfazendo o outro. E você sabe que existem diversas religiões que citam, né, a carta de Tiago, o capítulo 2 de Tiago, como defesa da caridade, das boas obras, como algo que te santifica, né? Acreditam no karma, na reencarnação, em a pessoa ter que voltar várias vezes e pagar os pecados que fez, como se eu pudesse resolver o problema dos meus pecados, reencarnando e sofrendo várias vezes. Como se pelo meu sofrimento, ou pelos meus atos de bondade, eu fosse me purificar, ou eu fosse ser capaz de... Ou se aquilo que eu estou sofrendo é um karma por algo que eu fiz na outra vida. Né? Isso é parte da doutrina de algumas religiões. Mas olha, e aí usam muito a epístola de Tiago, capítulo 2, para amparar essa questão da defesa da caridade como algo salvador. Como se as nossas boas obras pudessem salvar. Deixa eu fazer uma pausa para mandar um beijo para minha mãe. Beijo, mãe. Sempre está vindo aqui na minha live em algum momento para ouvir. É bom que a gente, né, converse um pouco. Tiago, capítulo 2. Acompanha comigo aí, mãe. Vamos ler do versículo 14 em diante, que é quando ele vai falar de fé e obras. Tiago 2,14. De que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem necessitando de roupa e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazei-vos, porém sem lhe dar alguma ajuda concreta, de que adianta isso?
Então, parece que ele está reforçando a doutrina aí de alguns religiosos da caridade, porque se alguém está passando fome, você manda ele, vai comer alguma coisa, Deus te abençoe, vou orar por você, para você conseguir comida. Ou se ele está com frio e você não dá o cobertor, não ajuda essa pessoa de uma maneira material, de uma maneira prática, né? E aí parece que ele está dizendo, olha, isso não é uma fé, e não é de fato uma fé verdadeira. A fé verdadeira tem que se mostrar socorrendo o necessitado. E está certo. Mas parece que isso é uma oposição ao que Paulo falou, né? 17. Desse mesmo modo, em relação à fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Entretanto, alguém poderá afirmar: tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei minha fé mediante as obras que eu realizo. Então, qual é o assunto de Tiago? Ele está falando sobre. Não está falando somente sobre caridade. Porque quando a gente fala assim, as obras, a primeira coisa que a gente pensa em boas obras, a primeira coisa que a gente pensa é em fazer bem ao próximo. E tá certo. É caridade, é ajudar, é comprar um lanche para um morador de rua. Então a gente está pensando, então isso é boa obra, é disso que Tiago está falando? Não é só isso. O que ele está falando, na verdade, é sobre obras que mostram a fé que se professa. E olha, o mundo está carente de ver crente mostrando de forma prática a fé que ele diz que acredita. Porque às vezes nós declaramos com a nossa boca que nós cremos em Deus, mas nós temos um ateísmo prático. Né? Vive como se Deus não houvesse. Né? Vivemos às vezes como se não houvesse Deus. Então, Tiago está cobrando, olha, vocês precisam ter uma atitude coerente com a fé que vocês professam. Diz aí uma lenda, uma história, que o Mahatma Gandhi, não sei se é verdadeiro, mas faz sentido dentro do que eu estou ensinando aqui, Mahatma Gandhi recebeu um inglês para evangelizá-lo, para apresentar Cristo para ele. E que, claro, os ingleses estavam dominando a Índia, né? Então, colonizando, explorando, e Gandhi queria a liberdade ali, enfim, mas de uma forma pacífica. E o inglês, então, apresentou Jesus para ele e perguntou, você crê em Jesus Cristo? Minha mãe escreveu aqui, testemunho é tudo, tem a ver com o que eu vou falar. E o inglês perguntou, o inglês, né, que era do povo que estava colonizando, você conhece a Jesus? E o Gandhi teria respondido, Cristo eu conheço, eu não conheço o seu cristianismo. E na verdade, as pessoas hoje, pegando então essa resposta, né? As pessoas estão carentes de conhecer o cristianismo. Elas sabem, Jesus, eu sei quem é. Jesus eu já ouvi falar. Mas eu quero ver a fé demonstrada de maneira prática. É disso que Tiago está falando. Versículo 19. Crês tu na existência de um só Deus? Olha como Tiago apela pesado para a prática. Fazes bem, os demônios também creem e tremem. Olha o que ele está fazendo, gente. Ele está dizendo, olha, acreditar na existência de Deus não faz diferença nenhuma. Porque os demônios também acreditam e tremem de medo. Então, acreditar que Deus existe, que Jesus é o personagem histórico, é real, veio, isso não faz diferença se você não demonstrar com uma prática de vida. Porque os demônios não estão aí obedientes, fazendo a vontade de Deus, né? Vivendo em santidade. Não adianta só crer na existência. Onde que a gente está chegando então à conclusão aqui, gente? Só no versículo 19. Que Tiago, ele está falando o seguinte, o assunto dele é a fé demonstrada através das obras. É a fé que não é apenas um discurso vazio, mas uma fé que se demonstra nas práticas. Entende? E aí ele vai apelar. Versículo 20. Queres, pois, assegurar-te, ó homem insensato, de que a fé sem obras é de fato inútil? Ora, não foi Abraão, nosso pai, na fé, justificado por obras, quando ofereceu seu próprio filho Isaque sobre o altar? Opa! Vês dessa forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras?
Então, o primeiro exemplo de demonstração de fé que ele está dando é sobre a gente ajudar o necessitado. São obras de caridade. Ajudar quem tem frio e quem tem fome. Mas o segundo exemplo não é caridade. É quando Deus pediu uma coisa a Abraão e Abraão foi lá e obedeceu. Você concorda comigo? Que as religiões que defendem a caridade quase que um instrumento salvador, purificador de pecados, elas ficam só na primeira parte, que fala que você tem que dar o alimento, dar o cobertor. Mas eles não falam de Abraão. Para ele, Abraão foi justificado pelas obras, porque quando Deus deu uma ordem, ele foi lá e executou. Ele estava disposto a ir sacrificar o seu filho. 22. Vejo dessa forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas, e a fé foi aperfeiçoada. Ela foi tornada perfeita quando ele foi e executou a obra. Obediência. Certo? Porque hoje em dia, quando a gente fala de fé em Deus, as pessoas não querem falar de obediência. Parece que obediência é coisa do Antigo Testamento. Então, seguir regras, seguir leis. Está sendo muito legalista. A gente é salvo pela fé. Mas que fé é essa que desobedece os mandamentos de Jesus? Em que lugar da palavra que a gente tem esse amparo para dizer que alguém é salvo por uma fé nominal, por uma fé de boca, sendo que o próprio Senhor Jesus, no ensino dele, diz que naquele dia muitos vão dizer Senhor, Senhor, ou seja, eles confessaram Jesus como Senhor, e Jesus vai falar, mas vocês praticam a iniquidade, eu não conheço vocês, e ele fala, porque praticam a iniquidade. Então a gente está vendo aqui que só chamar Jesus de Senhor não adianta. A gente está vendo aqui que só cantar música gospel, postar versículo, andar com camisa com palavras evangélicas, não faz de você um crente. Não faz de você um salvo. Pode fazer até você membro de uma igreja, mas não faz de você um salvo. Olha o que Tiago está falando. 24. Observais que uma pessoa é justificada por meio das ações e não simplesmente por dizer que crê. 25. Agora ele vai muito fundo. Exemplo semelhante ao de Raabe, a prostituta. Quais eram as práticas dessa mulher, gente? Ela era imoral. Ela vendia o corpo. Não foi ela aceita por Deus pelas obras? Quando acolheu os mensageiros de Israel e os conduziu à liberdade, ou seja, ela acreditou que o povo dela ia ser destruído, porque o Deus de Israel estava vindo trazendo o povo, né? Então ela temeu o Deus de Israel e acolheu os espias. Alguém está me perguntando aqui, a fé precisa ser materializada? Então, vamos chegar nessa parte, tá? Porque o título da live é Fé que se vê, né? O que Tiago está dizendo? Olha, gente, existe a caridade, que é uma fé que se vê. Mas também Abraão é um exemplo de fé que se vê, porque a fé dele foi vista. Aqueles empregados viram que aquele homem estava disposto a obedecer a Deus até as últimas consequências. E aí, por último, ele pega um exemplo que com certeza não é de caridade também. Né? Como eu falei, as doutrinas humanas distorcem, né, o ensino, né, de Tiago, achando que ele está falando só de caridade. Mas o assunto de Tiago 2 não é caridade. O assunto de Tiago 2 são atitudes que demonstram a fé que se confessa. Certo? Vou te dar um exemplo. Teles, né, que fez a pergunta aqui. Você lembra daqueles amigos, 4 amigos que levaram um homem numa maca para Jesus? E eles viram a porta, está lá no início do Evangelho de Marcos, né? Tem outros evangelhos também. Mas eles viram muita gente na porta, eles não iam conseguir chegar com aquele paralítico. E eles subiram no telhado, abriram o telhado, desceram o homem pela maca. E o texto diz assim, que Jesus viu a fé. É só porque Jesus era o Filho de Deus, ele tinha visão de raio-x? Não, essa expressão ver a fé significa que eles fizeram algo que todo mundo que estava vendo conseguiu acreditar. Poxa, esses homens acreditam. Que fizeram um esforço para demonstrar que se eu conseguir levar o meu amigo até Jesus, alguma coisa vai acontecer. Como é que você pode dizer que acredita e não é capaz de mover tudo para aquilo acontecer? Se a gente realmente acredita que levar um amigo para a igreja, por exemplo, vai transformar a vida dele, se a gente realmente acreditar nisso, a gente vai se esforçar para fazer acontecer.
tem que ser perseverante, tem que ser capaz de mover estrutura, tem que ser capaz de abrir um telhado para fazer a pessoa chegar até Jesus. Agora, quando a gente não acredita, aí a gente não dá importância, a gente não valoriza. Então, o que o texto de Tiago está apelando é para essa fé prática, para essa fé visível, okay? Que vence qualquer obstáculo. Então ele vai dizer que Raabe acolheu, a meretriz, acolheu os espias. Então ela acreditou no Deus de Israel. Se eu não proteger esse povo, eu vou ser morta. E ela foi salva. Depois Raabe, ela se casa com um hebreu. E Raabe está na genealogia da família de Jesus. Olha isso. Ela largou a vida. E foi se tornar ali da família de Jesus. Está lá nas ancestrais de Jesus, está lá Raabe, a meretriz, a prostituta. Virou mulher de família. Como que aconteceu essa salvação na vida dela? Quando ela praticou uma obra condizente com aquilo que ela estava crendo. Versículo 26. Assim como o espírito está morto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma a fé sem obras está morta. E aí, gente, vem aquela oposição que você deve pensar. Poxa, Felipe, você ensinou aqui também, né, na live de Romanos, na live de Gálatas, na live de Efésios, a salvação é pela fé sem as obras. E aí Tiago está dizendo que a fé ela é completada pelas obras, ela pode ser vista pelas obras. Vou tentar explicar, se vocês não estiverem entendendo, vocês podem colocar aqui no comentário, tá? Primeiro a gente tem que entender de que fé e de que obra Paulo está falando, e de que fé e de que obra Tiago está falando. Beleza? Paulo está opondo fé cristã, na teologia dele, contra as obras da lei. É isso que Romanos fala, tá? Você é salvo pela fé sem as obras da lei. Quando ele fala sem obras, ele não está dizendo sem todo e qualquer tipo de obra. É possível ter fé em Deus e ficar fornicando por aí. Que é isso que essa galera que ensina a heresia está falando aí. Né? Que é possível ter fé em Deus e ir para balada. Eu já ouvi isso. Ir para baladinha. Namorar. Né? Isso não é a fé. Não é disso que Paulo está falando. A fé está dentro de mim, o que importa é o que está dentro de mim. Não é isso que Paulo está falando. O que Paulo fala é que você é salvo pela fé sem os cerimoniais, né? O guardar o sábado, a circuncisão, os cerimoniais de Moisés, sem as obras da lei. Toda a teologia de Paulo é para apresentar a salvação pela fé sem a necessidade do cumprimento de ritos religiosos que foram para aquele tempo. Paulo não está dizendo, olha, você vai ter fé e você vai poder fazer de tudo. Não. Ele é o que escreve Gálatas 5 e diz que quem pratica as obras da carne não herdará o reino de Deus. Prostituição, impureza, lascívia, inveja, ira, ciúme, discórdia, facção, dissensão, glutonarias, bebedices, orgias. Ele fala, os que praticam tais coisas, está falando de prática, e está escrevendo para uma igreja. Olha, quem anda pela carne não vai herdar o reino de Deus. Simples. Aqueles que praticam isso. Então, dentro da teologia de Paulo, em nenhum momento ele diz que você pode ter a fé em Deus e praticar tudo que é pecado à vontade. Em nenhum momento. Quando ele fala que você é salvo pela fé sem as obras, ele está falando sem as obras da lei. Beleza? Deu para entender? Agora, quando o Tiago fala que você é salvo pela fé que é demonstrada por obras, ele também não está falando que essas obras é fazer o bem, é ser bonzinho, porque vai ter muita gente que vai fazer caridade e nem por isso teve uma vida regenerada pelo Espírito Santo e foi salva. Tem muita gente que vai fazer caridade, mas isso não significa salvação. O Tiago não está falando só de caridade. Ele dá o primeiro exemplo, que é caridade, mas depois ele vai falar de Abraão oferecer Isaac como sacrifício. Depois ele vai falar de Raabe acolher os espias. Então, o ensino de Tiago não é sobre caridade. É sobre atos práticos que revelam a fé que se declara. Ok? Então você não vai encontrar contradição no ensino de Tiago e no ensino de Paulo. Paulo fala de fé contra as obras da lei. Tiago fala de obras que demonstram a fé que se acredita.
A gente é salvo pela fé, ponto final. A gente é salvo pela fé. Não é nenhuma boa obra que eu fizer que vai ser capaz de me salvar. Ponto. Agora, como que eu posso dizer que acredito em Deus? O problema é que a gente precisa redefinir o que é fé para salvação. Né? Vamos redefinir isso. Fé para salvação é acreditar na existência de Deus, que Deus existe? Isso aí, Tiago já falou aqui, ó. Os demônios acreditam que Deus existe, os demônios acreditam. Que Jesus existe, os demônios também acreditam. Qualquer um que acredita que Deus existe, que Jesus veio à Terra e que Jesus morreu para salvar os homens, isso torna a pessoa salva? Vou te dar um exemplo mais concreto. Minha esposa, Camila. Se eu falar para você assim, eu acredito na Camila, você vai achar que eu estou falando que eu acredito na existência da Camila? Você não vai achar que eu estou falando isso. Porque não tem nenhuma dúvida, né? Acho que você também não tem nenhuma dúvida da existência da minha esposa, Camila. Ela existe. Ok? Então, fé para salvação não é acreditar na existência. Que isso está óbvio. Acreditar na Camila, para mim, é acreditar no que ela me recomenda fazer. Faça isso. Se você fizer isso, você vai se dar bem. Se você fizer diferente, você vai se dar muito mal. Então, quando alguém recebe uma instrução e desobedece essa instrução, essa pessoa não está acreditando na palavra daquele que instruiu. O pai fala para o filho, né? Não coloca o dedinho na tomada. Não coloca o dedinho na tomada. E o filho vai lá e desobedece, coloca o dedo e toma ali uma correntinha de choque. Né? Esse filho acreditou na palavra do pai? Não. Então você está entendendo de que fé que eu estou falando, né? De que fé que Tiago está falando. Acreditar em Deus para a salvação não é acreditar na existência de Deus. É acreditar na sua palavra. Eu preciso acreditar. Agora, cristão que não conhece nenhum mandamento de Jesus, não conhece o que ele mandou você fazer e não busca viver o cristianismo, então essa fé não pode te salvar. Acreditar na existência não pode te salvar. O que salva é acreditar na palavra de Deus e procurar vivê-la, ok? Procurar vê-la. A gente não vai ser perfeito. A gente vai tropeçar, a gente vai cair, mas a gente se levanta e se conserta e tenta continuar. É assim a vida cristã. Tá bom? O que não pode é a gente achar que a gente é salvo por uma fé apenas de boca. Uma fé apenas de palavra. Nossa fé tem que ser demonstrada. Deu para entender, galera? Acho que sim. Não vai dar tempo de falar, porque o nosso tempo está bem corrido. Mas no capítulo 3, também leia em casa, é bem conhecido da igreja, um exemplo prático de uma fé coerente é dominar a própria língua. Né? Dominar o que se fala, o que se posta, né? O que você pode curar, você pode destruir uma pessoa com o que você fala. A boca, ela mostra o que está dentro do coração. Isso faz parte do ensino de Jesus. E Tiago replica no capítulo 3, do versículo 1 ao 12. Né? Aquele que é capaz de dominar a língua, ele consegue refrear todos os seus impulsos. Né? Nós temos várias tendências de pecado no nosso corpo, mas se a gente é capaz de dominar nossas palavras, a gente está se aperfeiçoando. Então coloca freio, e ele vai dar o exemplo bem prático, né? O cavalo é dominado por um freio na boca. Então, minha mãe está escrevendo aí, silêncio, fica quieto. Aí ele vai comparar a língua a um pequeno leme que conduz um navio gigante. A sua vida pode ser destruída ou edificada pelas palavras que você fala. Tiago capítulo 4, também versículo 6, ele fala sobre humildade, né? Ele fala que Deus resiste ao soberbo, dá graça ao humilde. E ele chama a gente para viver uma vida de humildade. E aí tem alguns textos em Tiago 4 que eu quero citar aqui rapidinho, já caminhando para o final da live. Mas ele fala assim, que aqueles que se humilham serão exaltados, né? Aquele que se humilhar será exaltado. A gente é um texto que é citado muito erradamente, né? Muita gente cita que os humilhados serão exaltados, os humilhados serão exaltados, se referindo ali às humilhações que a gente passa no trabalho, às provas que a gente passa na vida, quando alguém humilha a gente.
Quase que com desejo de vingança. Às vezes a pessoa fala, mas os humilhados serão exaltados. Não é qualquer humilhado que será exaltado, não. O texto fala que é aquele que se humilha. Então é uma atitude de não responder, uma atitude de não retrucar a ofensa. E minha mãe está perguntando aqui, no início da live eu falei, Tiago é o irmão de Jesus? É, ele mesmo. Você vê que o ensino é muito parecido. O ensino é bem parecido com Jesus. Depois você volta lá no comecinho, mãe, da live, quem está chegando agora também, pega lá, porque eu vou dando umas dicas assim, de como algumas coisas se parecem com o ensino de Jesus, né? Um ensino muito prático. E aí ele vai falar de humildade nesse capítulo 4, do versículo 6 ao 10. Uma das partes mais bonitas é quando ele fala assim, humilhai-vos diante da presença de Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Né? A gente tem a tendência de querer resistir ao diabo sem se sujeitar a Deus. O texto começa dizendo, sujeitai-vos a Deus. E depois ele fala, resistir ao diabo. Né? Tem gente que faz o contrário, né? Resiste a Deus e se sujeita ao diabo. Eu quero te chamar a quebrar esse paradigma na sua vida. Pare de resistir a Deus. Se sujeite a Deus, que é uma vida muito melhor, e resista ao diabo. Agora, o diabo só vai fugir de você, o texto de Tiago fala isso, né? Se você for uma pessoa submissa a Deus. Se você não estiver debaixo de submissão a Deus, não adianta resistir ao diabo, que ele não vai parar de te perturbar. Então eu quero te chamar a uma fé prática nessa noite, a uma decisão de maturidade, a uma decisão de antes de qualquer coisa, antes de falar, postar, reagir, orar, domar a sua língua diariamente, entender que as provações que a gente passa são oportunidades de amadurecimento, a demonstrar sua fé verdadeira, que ela apareça. Eu oro para que a sua fé apareça no seu ambiente de trabalho, que as pessoas vejam a sua fé na prática, que as pessoas vejam a sua paciência na sua forma de tratar o próximo, uma fé visível, que a sua boca sirva ao reino de Deus, que você busque sabedoria do alto, sabedoria celestial, que não é terrena, em vez de dar respostas prontas, respostas rápidas. Ore, peça, Senhor, me dá sabedoria para o dia de hoje. Foi isso que Salomão pediu, sabedoria a Deus. E é isso que essa carta nos ensina de uma forma assim tão sábia. Eu estou fechando aqui esse estudo rápido aqui sobre a carta de Tiago, mas muito rico. Saio muito edificado. Dia 8 de dezembro, então depois aí dos meus 41 anos, que eu faço no sábado, na segunda que vem, se Deus quiser, estaremos aqui. Vamos falar de 1 e 2 Pedro, tá bom? 1 e 2 Pedro. Depois nós vamos, no dia 15, esse é o plano, né? 1ª, 2ª e 3ª João. As 3 cartas são pequenas na mesma live. E no dia 22 de dezembro, então quase aí no recesso final de ano, a gente vai falar de Judas e Apocalipse. Se eu tiver que cortar alguma live em 2, minha mãe está falando aqui que vai estar operando, o Senhor estará lá com esses médicos, dando suporte, te abençoando, mãe. E 22 de dezembro, então, a gente termina a nossa jornada bíblica que está aí desde 2020, né? A gente está gravando aqui Bíblia livro por livro, livro por livro. E eu espero que também seja, né, mãe, para você que vai estar lá no hospital, para quem estiver nos assistindo, e em qualquer situação que esteja, que a palavra de Deus seja conforto e seja alívio. Depois que você estiver voltando, eu vou estar viajando para o Rio, estarei lá te vendo, mãe. Eu creio que esse tempo será, né? Esse tempo de live será um tempo de edificação. E aí, depois que a gente concluir, eu vou abrir uma caixinha de pergunta e falar para vocês, em 2026, qual o tema que a gente pode continuar fazendo live, né? Eu já fiz 66 livros da Bíblia, essa maratona bíblica aí. Que mais que a gente vai poder, né, desenvolver? Qual o próximo tema que a gente desenvolve aqui? Já vou pensar em conteúdos para o futuro, para as lives continuarem, né?
e de repente ver se a segunda-feira é o melhor dia. Mas estou encerrando por aqui. Vou deixar essa live salva, desejar para você uma boa noite, para todos que estão acompanhando. Se você pegou aí pelo meio do caminho, volta e assiste o comecinho, assiste das semanas anteriores para você também acrescentar aí no teu aprendizado. Deus abençoe sua noite. Fique em paz em nome de Jesus. Até a próxima segunda. Tchau, tchau.